Glória, glória. Palma, glória, glória. Nós estamos muito felizes por recebê-los essa noite com a gente. Sintam-se à vontade, porque essa é a casa de Deus, amém? Agora fica de pé. Peraí, fica de pé. Fica de pé, Gustavo. Vocês sentaram muito rápido com vergonha, fiquem não. Fiquem em pé. Mãe, a senhora já dá um grace? Amém? Oi, som. O som tá ficando em pé? Dá um grace? Amém? Amém. Agora, quem é dar um grace, fala aí com essa pessoa, dá um abraço bem forte nessa pessoa. Vai lá, dá um abraço, aperta, sacode, balança, faz qualquer negócio. Olha os barulhos ali pra mim. A bonança foi. Glória, de onde? Glória. Glória. Ah, é? Eu sempre pensei que eles falaram 5 horas de bonança. Olha aqui, é. Glória. Oi, som, glória a Deus. Glória, 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 glória. A paz do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Este microfone está ruim, esse aqui, acho. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para melhorar, que ele está fanho. Não sei. Oi, som. Vamos botar aqui o meu né? Qual que é junto com nós? Oi, som. Esse aqui tá melhor. Tá melhor esse aqui, pessoal? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Como é? Tá mais aberto, né? O microfone, o som desse aqui. Eu quero dizer a vocês que a gente vai falar de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Quem tem um negócio, rapaz, a gente tem uma amiga chamada Andressa, que o pai dela é considerado o maior e melhor carteiro do mundo. Sabia disso? Na verdade, a empresa dos Correios, ela é a maior empresa de entregar a correspondência do mundo. Só que ele, o irmão Riva, seu Riva é considerado o maior carteiro do mundo. O melhor e maior carteiro do mundo, ele é de Vitória de Santo Antão. Amém ou não amém? E ele é muito engraçado. Eu gosto de conversar com ele quando tenho a oportunidade de conversar, porque ele diz que crente fala da vida dos outros. Aí a gente vai dizer, que conversa, seu Riva? Vi falando de Maria, de Pedro, de João, de Jesus, de Paulo. Ah, sim, aí tá certo. Pensei que era a vida dos outros. Não é falar mal, é falar de alguém que é real. Hoje nós vamos falar de alguém que é real. Só que nós não vamos falar por trás, vamos falar daquele que aqui está. Meu nome é falar de Jesus. Só que a gente vive pregando o Evangelho, vive pregando a palavra de Deus. E eu vou contar para vocês um segredo. O pregador não gosta de pregar a mensagem do mesmo tema. Ele quer pregar sempre, é aquela luta interna, né? Eu vou falar sobre o que hoje, o que eu falo sobre o que amanhã, Deus, o que eu vou falar. E a gente fica naquela, mas dentro do homem tem aquela, né? Ele quer pregar algo que seja diferente, algo que seja... E eu estava falando com o Rai sobre isso e Deus deu uma lapada nela, deu tabela em mim também. E eu fui orar. E eu disse, eu quero pregar em Mateus 26. Aí depois veio, sim. E tu tá para fazer a tua vontade? E tu tá para fazer o que tu quer? E tu tá para pregar o que tu acha legal? Eita, Jesus, perdoa, Jesus. Se eu tenho a capacidade de me perdoar, né? Aí, vou orar. E o Senhor fala comigo assim, eu quero que você fale o que o meu Espírito quer falar à igreja. O que o meu Espírito quer falar ao povo. Eu digo, eis-me aqui, Jesus. Envia-me a mim. E eu quero que você abra a palavra de Deus em João, capítulo 9. Eu já perdi as contas de quanto eu já falei sobre esse tema. João, capítulo 9. Abre aí a Escritura Sagrada, a palavra de Deus em João, capítulo 9. Eu vou ler, só que, embora seja o mesmo texto, não é a mesma mensagem, porque a palavra de Deus não se renova, mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E neste dia, Deus quer falar comigo e você sobre esse tema. Amém ou não amém? Amém. João capítulo 9 fala sobre Jesus cura um cego de nascença. Diz o texto, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascessem cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite vem e se aproxima,
quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e seus que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos? Interrogaram a ele. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-o nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? No qual respondeu: não sei, disse ele. Diga assim: não sei. Não sei. Senhor, aviva esta palavra em nosso coração, move o teu Espírito em nós, tem misericórdia de nós, faz-nos lembrar o que o teu Espírito tem nos falado. Aplica, derrama a água do teu Espírito sobre esta terra, sobre esta semente, e faz que dê fruto, Pai, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Meus amados, eu estava meditando nesse texto, e o que me chamou a atenção foi algo que nunca tinha me visto à mente. Um texto que, desde que eu me converti, eu falo sobre esta palavra. Eu quero abrir aqui só para poder me orientar aqui em algo. O texto, a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração foi a seguinte: a religião que habita em mim. Diga assim: a religião que habita em mim. Porque quantas coisas habitam em nós? Quantos sentimentos habitam em nós? Quantas crenças habitam em nós? Quantos medos habitam em nós? Quantas coisas boas habitam em nós? Quantas coisas terríveis habitam em nós? Mas o Senhor trouxe ao meu coração algo. Ele disse: existe a religião que habita em você. E quando eu entendi isso, eu disse: Senhor, fala mais, para eu entender mais. E eu percebi na palavra de Deus que o versículo começa assim, versículo 1, dizendo que existia um cego de nascença. Só que o texto fala que o cego de nascença estava mendigando. E quando lá ele estava, Jesus aproveitou aquela oportunidade, já que um de seus discípulos interrogou a ele e disse assim: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais, para que nascesse assim? Você percebe que ele faz uma pergunta já com uma afirmação. Ele não pergunta assim: Jesus, o que foi que aconteceu para ele ser assim ou nascer assim? Não. Eles perguntaram conforme as suas lentes, conforme as suas crenças. Eles não perguntaram dizendo assim: eu não sei de nada, eu não entendo nada, vou aproveitar que eu estou contigo aqui do meu lado, me ensina, pai, me diz o que tu queres falar comigo, me ensina. Não, eles disseram: sim, estou vendo aqui um mendigo, Senhor, diz a mim aí, quem foi que pecou? Porque eu sei que alguém deve ter pecado para esse miserável nascer assim cego. Foi ele ou foi os seus pais? E quantas vezes nós acreditamos que situações estão acontecendo porque alguém fez alguma coisa e a consequência ou merecimento daquilo trouxe aquela razão, aquele acontecimento? Quantas pessoas divorciam-se e fica procurando o motivo pelo qual aconteceu aquele divórcio, ou aquela traição, aquele mal-estar, aquela situação, aquela briga entre um casal.
e fica querendo achar culpado e na verdade muitas vezes não é assim. Mas tem situações piores. Às vezes vem uma doença. E quando vem uma doença, a gente fica se perguntando, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer esta doença? Para merecer este problema, essa enfermidade, essa dificuldade? Ou será que eu estou pagando por algum pecado? E tudo isso é causa da religião que habita em nós. Muitas vezes nós enxergamos, ou todas as vezes, nós enxergamos o que enxergamos com a visão que nós temos. Porque há uma diferença entre ver, entre enxergar e visão. Diga assim, enxergar e visão. Irmão, é a mesma coisa, mas não é. Não é. Tem gente que está enxergando bem, enxergando mal, vai no oculista, e neste caso, sobre enxergar, o oculista consegue resolver. Amém ou não amém? Porém, tem situação que não. Tem situação que não dá para resolver. Ainda assim, é considerado a linha de enxergar, a linha de física, a linha onde a medicina consegue operar. Mas tem gente que enxerga, mas perdeu a visão. E o que acontece? Isso aconteceu lá em 2 Reis. Diz a palavra de Deus que o rei Jeroboão, um dos piores reis que já existiram na terra, entrou pelo caminho errado. Começou a adorar outros deuses. Começou a pintar miséria, desenhar o 7, pintar o 8. Levar o povo de Israel ao pecado. Só que ele queria consultar algo porque o seu filho ficou doente. E quando o seu filho estava muito doente, à beira da morte, diz a palavra de Deus que o rei Jeroboão, que já estava mal com o profeta, porque homem de Deus não tem negócio com quem não é de Deus, e eu não estou falando com quem não é crente, você vai entender bem isso. A palavra de Deus diz assim, lá no Novo Testamento, não vos associeis com o incrédulo, ou com o incrédulo não, com o imoral. E eu não estou falando do não crente, do não evangélico, como a gente tem o costume de dizer, né? Eu não estou falando desse não, porque se vocês tivessem que se afastar desse povo, teria que sair do mundo. Não é desse que eu estou falando. O que eu estou falando é para que vocês não se associem, não façam negócio, não façam acordo, não convivam com aqueles que, dizendo-se irmão, praticam imoralidade, idolatria, prostituição, alcoolismo, coisas parecidas com essa. A Bíblia diz, com esse que se diz irmão e vive na prática da imoralidade, da mentira, com esse vocês nem sentem para comer. É sério ou não? Não é desse povo. Só que Jeroboão era desse povo. Era um rei do povo de Deus e estava vivendo uma vida péssima. Mas não bastasse ele viver uma vida que desagrada a Deus, ele estava induzindo o povo ao pecado, à idolatria, a adorar outros deuses, a invocar espíritos de outras pessoas. Mas o filho adoeceu. E quantas vezes nós, quando adoecemos, temos um problema sério, nos voltamos para o Senhor? É assim ou não é? E pelo menos eu sei que eu sou assim, é normal, mesmo que a gente tenha esquecido de Deus. Mas na hora que o nó acosta, Jesus vem cá. É assim ou não é? Todo mundo é normal. E Deus é tão bom que ele diz, estou aqui, né? Deus é bom. Só que tem níveis de maldade, de conhecimento. Se alguém puder mexer no som, agradeço. Tem níveis de maldade, de agradecimento, de ofensa, quer dizer, que faz com que Deus não retire a consequência do erro, do mal, do pecado. E Jeroboão estava nessa situação, tão grave a situação dele, porque uma coisa é uma pessoa que não conhece a Deus, outra coisa é uma pessoa que conhece a Deus.
E ele que conhecia a Deus, obrigado, Joana, ele pegou a sua mulher, fantasiou ela de outra pessoa, porque o filho estava doente, e mandou ela procurar o profeta vestido, se fingindo que era outra pessoa, porque o profeta estava cego. Diga assim, o profeta não enxergava. O profeta não enxergava. E quando o profeta estava em casa, cego, e a mulher de Jeroboão, que foi fingindo ser outra pessoa, porque ele era cego, né? O cego não pode ver. E ela foi lá para saber, ou pedir algo pelo seu filho. Diz a palavra de Deus que ela bateu na porta. E quando ela bateu na porta, o profeta que era cego disse: entra, mulher de Jeroboão, por que está fingindo ser outra pessoa? Ele estava cego, mas não tinha perdido a visão. Diga assim, tem gente que está cego, mas não perdeu a visão. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, aprendiam com Jesus, mas eles estavam enxergando, mas não tinham a visão, não conseguiam enxergar aquilo que era de Deus ou que não era de Deus. Eles viram o cego e foi logo dizendo: qual foi o pecado desse cabra? Diga aí, papai. Jesus disse: nem pecou ele, nem pecou os pais dele, para que isso acontecesse com ele. E a Bíblia, quando fala para quê, toda vez que você encontrar, isso é uma regra de hermenêutica, toda vez que você encontrar na Bíblia para quê, você pode trocar assim, em vez de ler para quê, você lê assim, com o objetivo de. Então, eles perguntaram, por que foi que ele nasceu assim? Por que foi? Qual foi a causa? Foi pecado de quem? Deles ou dos pais? Jesus disse, não foi porque, foi para quê? Jesus diz assim, ele nasceu assim, para que fosse manifesto nele a obra de Deus. Só que quando você faz uma leitura desse texto, dá a falsa impressão de que Deus fez com que ele nascesse cego para depois curar ele e receber glória. Não é ideia? Quando seria assim, ele nasceu cego para que fosse feito nele as obras de Deus. Não dá essa impressão? Deus fez com que ele nascesse cego para que depois Jesus chegasse, curasse ele e o nome de Deus fosse glorificado. Não é mais ou menos assim que entende? Mas pensa comigo. E aqui na Igreja eu gosto de fazer você pensar. Você não tem que acreditar em nada do que o povo diz, tem que pensar. É moral isso? Porque pensa, Érica está aqui, aí eu vou lá, péssima escolha, né? Roubar a polícia, imagina. Aí eu vou lá, pego a carteira de Érica, sem ela perceber, escondo a carteira de Érica, Érica fica perturbada procurando a carteira, aí eu digo, Érica, eu vou te ajudar, vamos procurar a sua carteira. E eu procuro muito, e Érica, eu disse, Érica, procura por ali, Érica, eu vou procurar por aqui, Érica. E Érica vai para lá procurar, e eu vou por aqui procurar a carteira dela. De repente, por acaso eu encontrei a carteira de Érica. Aí eu digo, Érica, está aqui a sua carteira. Achei. A Érica, que coisa boa, me dá um abraço. Muito obrigado, irmão Tiago. O senhor é uma bênção na minha vida. O senhor encontrou a minha carteira. Eu pergunto, isso é moral? Faz sentido? Mas quando nós lemos esse texto, parece que é isso que acontece. Que Jesus está dizendo assim, esse moço, eu fiz com que ele nascesse cego, para depois eu mesmo curar ele, e depois você dá agora a mim. É imoral. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o pecado de Adão, lá atrás, causou separação entre os homens. E todos pecaram. E todos foram separados da glória de Deus. E o pecado, junto com o pecado, veio consequências como doenças, como a morte.
como sofrimento, como pranto, como dor, como tudo que traz mal. Só que, no meio do caminho, Deus tem preparado um refúgio, uma solução. No meio do caminho, no meio dessa trajetória entre o pecado e a morte, eu vim para fazer a obra daquele que me enviou. A Bíblia diz, Jesus disse, que ele veio para desfazer as obras do diabo. A doença não vem porque Deus quis. Deus permitiu que a doença acontecesse, que aquele homem nascesse cego. Só que nada sai do controle de Deus. Ainda que o dedo do diabo seja a interferência que esteja causando qualquer problema na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Deus é soberano. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Aí Ele diz, eu vim para desfazer. E isso aconteceu para que fosse manifestado nele as obras de Deus. E qual é a obra de Deus? Diga assim, a obra de Deus é desfazer a obra do diabo. É como aquela pessoa que está em casa, né? Às vezes eu me sinto meio diabo. Bagunça, aí Ruth vem e arruma. Eu bagunço, Raiane vem e arruma. Eu bagunço, eu sempre fui de criança, eu bagunçava, minha mãe vinha e arrumava. É feito o diabo. O diabo bagunça a vida da gente, do seu avô e arruma a sua vida. Deus é o Deus que arruma a vida de gente ainda, meu nome. E não importa o que esteja fora do lugar, basta uma palavra dele e tudo vai para o lugar, amém ou amém? Amém? E fica melhor do que estava antes, porque ele tem poder para fazer o inimaginável, amém ou amém? Amém? Aí diz a palavra de Deus, que Jesus deixa de olhar para os discípulos e passa a olhar para aquele que realmente estava precisando de um milagre. Olha para ele e diz, vem cá, cospe no chão, faz um lodinho e começa a fazer aquela papinha santa. E da papinha que ele faz ali, eu imagino os apóstolos olhando. Porque imagina, quando eu e você pede algo a Deus, normalmente a gente pede algo a Deus e já imagina a solução, é assim ou não é? O cara está desempregado, ele diz assim, Deus, abre uma porta, Senhor. Aí ele começa a imaginar alguém ligando, dizendo assim, ei, tem uma oportunidade para você aqui. É assim ou não é? Outra coisa, Senhor, isso é a moça é assim, moça, Jesus abre a porta do casamento, eu quero casar, Jesus. Aí ela começa a imaginar o príncipe vindo no cavalo branco, ó, né? E é aquela ilusão, né? Ela começa a imaginar de um jeito, né? Assim. Todo mundo, quando faz uma oração, ele no inconsciente, ou no consciente, ele já imagina a solução. Eu imagino Jesus dizendo assim, vou fazer algo na tua vida. Vem cá. Aí eu imaginei os apóstolos, imaginando, eita, eu quero ver o que ele vai fazer agora. Ele vai dizer como ele fez outra vez, porque teve outro dia, e eu imagino eles conversando entre eles, né? Olha, tá lembrando daquele dia, o caba veio gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele perguntou, o que queres que eu te faça? Aí aquele cego disse, eu quero ver. Jesus disse, então veja. O que será que ele vai perguntar dessa vez? Aí o outro pode ter dito assim, rapaz, eu acho que não. Acho que ele vai perguntar não. Eu acho que ele vai botar a mão na cara do cego e vai dizer, agora em meu nome saia enfermidade. Aí o outro apóstolo disse, não, dessa vez eu acho que ele vai mandar. Aí cada um imagina um jeito como é que Deus vai trabalhar na vida, né? Porque nós temos o costume de querer dizer a Deus, Deus faça assim, faça assado, Jesus assim. A gente quer ensinar Jesus a trabalhar, é natural em nós. Mas eu quero que você saiba que Deus sabe trabalhar. Amém. Glória a Deus. E fica naquela, imagina eu, aquela... Aí Jesus vai e surpreende todo mundo. Jesus nem manda, nem chama, nem diz, nem nada. Jesus cospe no chão. Imagina os apóstolos. E ele estava gripado, né? Foi que houve. Agora imagina aí você. Você está preparado para receber o milagre de Deus do jeito que Ele quiser fazer? Porque às vezes eles dizem, não, eu não gosto não.
É muita gritaria naquele lugar. É muito barulho. Ou não, é muito silêncio. Todo mundo tem um pantinho que é reclamar. Não, porque eu acho que Deus não usa assim. Eu acho que Deus quando trabalha, Deus só trabalha no movimento. Tem que dizer, né? Ou não, mas se for muito manso, não. Outro já diz não, Deus não precisa pular. Deus faz não. A gente quer até dizer como Deus tem que fazer. Mas tem hora que Jesus vem e dá uma cuspida. Cuspiu? Imagina se fosse hoje. Alguém aqui tem alguma área da vida que precisa de um milagre? Tem? Levanta a mão, até feder, para eu ver. Já pensou se Jesus chegasse e dissesse assim, eu vou resolver, eu vou cuspir em você. E se fosse só isso que ele estivesse te pedindo? E aí? Porque tem hora que ele faz isso. Outro momento, diz a palavra de Deus, que o profeta estava em casa, a mulher que não pediu um filho, mas Deus falou que ia dar um filho a ela, ela teve um filho, o filho morreu, ela pegou o filho, botou em cima do jumentinho, foi na casa do profeta, quando chegou na casa do profeta, ela disse, profeta, eu não pedi nada a Deus não. Eu não pedi esse menino. Sim, tá aqui ele morto, agora eu quero ele de volta. Quem mandou me dar? Me dê ele de volta. É ousadia ou não? E no meio do caminho ela vinha andando e o povo parava e dizia, ó, Pai do Senhor, minha filha, amém, irmãos, como é que você está? Vai tudo bem. E o menino morto, no lombo do jumento. No meio do caminho de novo, como é que vai? Vai tudo bem. Porque não adianta ficar contando a tua desgraça, o teu problema a ninguém. Tem um hino antigo que diz assim, bíblia esse hino antigo, bom. Assim, não conte a tua história a ninguém, só conte a tua história a Jesus. O homem solução não tem, silêncio é melhor, leve a cruz. Procure confidenciar quem te conhece melhor. Nas horas difíceis o teu grande amigo é Jesus. E ela dizia, tá tudo bem. Mas quando ela chegou diante de quem podia resolver a bronca dela, porque você tem que falar o seu problema a quem pode resolver o seu problema, amém ou não amém? Amém. Só que o profeta, homem de Deus, cheio de Deus, podia ter dito como? Menino, levanta. Podia ou não podia? Mas não. A Bíblia diz que ele deitou o menino na cama. Eu imagino a mãe vendo. Então uma mulher bem nordestina. Quero ver agora, não vai ser esse negócio. Eu não mandei me dar menino. Eu me menino. Mas quando deita o menino, ela vê o profeta deitando em cima do menino. Ela disse, oxe, que negócio é esse? E depois de deitar esse menino foi pior. Pegou a testa dele e botou na testa do menino, nariz com nariz, boca com boca. Imagina você, mãe, ver um homem deitado em cima do seu filho, botando nariz com nariz, testa com testa, boca com boca. Menino, sai meu filho! É ou não é? Só que você e eu precisamos aprender que Jesus não trabalha com forma exata. Ele não é preso a nenhuma forma de trabalhar. Ele não é preso a uma caixa de fósforo. Ele não tem limite. Ele trabalha como ele quer, do jeito que ele quer e faz a hora que ele quer. Ele é Deus. A Bíblia diz que aquele profeta fez. E o menino acordou e disse, toma, teu filho. E o milagre aconteceu, porque basta ficar na vontade de Deus. Não importa como. Aí Jesus, voltando para Jesus, Jesus vai, cospe no chão, chama o ceguinho, passa nos olhos dele aquele lodo. Não sei se abriu o olho e tome e esfregou, porque tinha uma camada, uma crosta. Porque você vê que uma coisa é o cara ficar cego. Enxergou a vida inteira. Outra coisa é aqueles que nascem cegos. Você vê que ninguém que nasce cego tem isso aqui do mesmo jeito, não é assim? É mais afundado, tem é diferente. Tem consequências que levam. Mas Jesus vai lá, passa aquele lodo no olho do cego,
e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. O que ele está dizendo? Ei, eu quero que você entenda que quando eu trabalho na tua vida, eu também te dou uma direção. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. E nós dois vamos nos alegrar dando glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Jesus trabalha para a glória de Deus. Amém ou não amém? Amém. O Espírito Santo trabalha para a glória de Jesus, que é Deus, e Jesus trabalha para a glória do Pai. É assim o mistério. Então, quando Jesus começar a fazer o milagre na minha e na tua vida, recebe o começo do milagre, mas espera para ouvir a direção de Deus. Porque eu pergunto, Jesus não podia cuspir e curar com cuspe, sim ou não? Sim. Mas só que Jesus pode fazer o que quiser, mas Ele não quer fazer tudo que pode, porque Ele está no controle de tudo, não é você e eu. Então Jesus mandou ele para o tanque de Siloé se lavar. Diga assim, vá se lavar. É de você que eu estou falando. É de mim que eu estou falando. Jesus às vezes começou a obra na minha e na tua vida, só que tem uma direção. Se lava, meu filho, se lava, minha filha. Mas como assim se lavar? Fala para eu entender. Porque se qualquer coisa me joga agora na piscina que está aqui do lado. Não, não é esse tipo de lavagem. A palavra de Deus disse que Jesus lavou os pés do discípulo. E quando ele estava lavando os pés dos discípulos, ele lavou o primeiro, lavou o segundo, saiu lavando. Cingiu-se, né, com a toalha, se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. Só que ele chegou num crente, porque tem crente que é uma bênção. Chegou em Pedro. E quando ele chegou em Pedro, Pedro disse: aqui, não. Nunca que o Senhor vai me lavar. Eu é que tenho que lavar o Senhor. Não é crente? Esse é crente, não é não? Jesus disse: Pedro, deixa eu te lavar, Pedro. Não, eu lavo o Senhor. É o cabo querendo ensinar a Deus, olha que negócio. Jesus disse: Pedro, olha aqui. Se eu não te lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, tu não tem negócio comigo, tu não vai para o céu, tu está lascado. Pedro disse: pensando melhor, lave tudinho em vez de lavar os pés? Né? A gente é assim às vezes, né? Não quero, agora eu quero, Jesus, né? Basta o negócio apertar um pouquinho, se eu quero tudo agora. Eu disse: não precisa não, Pedro. Basta só lavar os pés. Já se perguntou por que Jesus falou, basta só lavar os pés? Porque quando Pedro disse, lava tudo, não precisa, porque já foste lavado pela palavra que já foi pregada a ti, que já foi anunciada. Mas os pés precisa lavar. Porque a Bíblia diz que a nossa mente não é mais a nossa... É a mente de quem agora? A Bíblia diz, renovação da mente. A nossa mente ela é renovada todos os dias. Ela deve ser. Nós devemos buscar a renovação da mente. A cabeça não é para estar aqui, é para estar ligada lá. Só que nossos pés, ou seja, nós estamos do mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E quando andamos no mundo, às vezes nós entramos no mato e saímos do mato, entramos no mato, saímos do mato. Já viu quem entra no mato? É isso mesmo. Ele sai do mato e às vezes o mato vem agarrado nele, o carrapicho. Quem já viu o carrapicho? E você vai com os seus olhos e começa, rapaz, carrapicho, sai, tira carrapicho. É ou não é? Aonde você consegue ver, você sai tirando o carrapicho. Só que engraçado é que depois, quando você vai tomar banho, que está você sozinho no banheiro, que você vai tirar a calça, você vê que a calça ainda tinha carrapicho, não é? Aí você, tá danado, eu vi aqui, eu tirei tanto do carrapicho já, e tiro o resto dos carrapichos. Só que quando você vai lavar a calça, que é outro processo já, que você vai desdobrar a bainha, que chama bainha? A bainha, né? Vai desdobrar a bainha da calça, aí é que você encontra carrapicho na lavagem. É Deus dizendo a mim e a você, ei, você está no meio do mato, você está no mundo.
É preciso se lavar todo dia. Todo dia tem que fazer uma autoanálise. Analisa-se o homem a si mesmo. Veja como está a sua vida. Só que se você for olhar com os seus olhos, você está cheio de religiosidade. A religião coloca dentro de nós uma maneira de ver as coisas. A palavra de Deus, ela é pura, ela é água, ela limpa. Você tem que se ver com os olhos de Jesus, não são os seus olhos. Amém ou não amém? Amém. Aquele cara foi para o tanque de Siloé. E quando ele chega no tanque de Siloé, eu não sei que horas são, estou perdido. Está tranquilo? Amém ou não amém? Amém. E ele foi, se lavou e começou a ver. E quando ele começou a ver, foi um reboliço, né? E eu creio que é assim que acontece. Se você está na igreja do Senhor, se você abre a boca para dizer assim, não, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, filha de Deus. Se você está no reino dos céus e ninguém se escandaliza com você, tem coisa errada. Se ninguém te apedreja, se ninguém joga uma pedra, se ninguém fala uma coisa de você, se ninguém te persegue, se ninguém te critica, ou se ninguém nem elogia, ou vê assim algo diferente de você, saiba que tem uma árvore precisando dar fruto. Amém ou não amém? Porque é normal que quando Deus interfira na minha e na sua vida, as pessoas questionem o que foi que houve. Eu me lembro que Saulo, amigo meu, 18 anos de drogas, eu tive o privilégio de anunciar Jesus a ele, de apresentar a ele o reino dos céus. Jesus chegou e mudou a vida dele. Ele era magro, cor e osso, vermelho queimado do sol, o olho amarelo, andava pela primitiva Miranda para um lado e para o outro procurando droga, crack, usou maconha, usou crack, usou cola, LSD, cocaína, tudo que você sonhar e imaginar ele usou. Só que naquele mesmo tempo ele foi criado no catolicismo, então sabia que existia um Deus. Ele foi católico, mas ele não conseguia encontrar o que ele queria. Foi espírita, mas não conseguia encontrar o que ele queria. Foi mormon, até aqui, esse lugar aqui. Foi mormon e não conseguia encontrar o que ele queria. A pior ainda foi do Santo Daime e não conseguia encontrar o que queria. Ele foi até para a igreja evangélica e não conseguiu encontrar o que ele queria. Mas teve um dia que ele se esbarrou com Jesus de Nazaré e a vida dele foi mudada por completo. O evangelho não é para se envergonhar, é o poder de Deus para a transformação. É o poder de Deus para a salvação, diz a palavra. Depois que ele teve um encontro com Jesus, e não é com a religião que habitava dentro dele ou fora, ou dentro dos outros, quando ele teve um encontro com Jesus, diga assim, encontrar com Jesus não é encontrar com religião. É nada a ver com nada qual. Encontrar com Jesus é ser transformado pelo poder da renovação. É ser transformado. É, na verdade, nascer de novo. Aí Saulo, andando 7 dias depois, pela primitiva Miranda, e Saulo tem 300 irmãos, 200 irmãos, sei lá quantos irmãos, é irmão até dizer basta. E é tudo parecido um com o outro. E quando ele estava passando a primitiva Miranda, um casal olhou assim de longe e disse, eita, Paulinho. Quando ele veio ouvindo, aí o casal parou ele assim e disse, tudo bem, amado, tudo bem. Como é que vai Saulo, hein? E perguntou a ele. Ele disse, Saulo? Tu não é irmão de Saulo? Ele disse, não. Desculpa, você quer? Não, eu não sou irmão de Saulo. Eu sou Saulo. Ele disse, Saulo? Branco? Sim, Saulo branco. Que mora ali perto do Pedro Ribeiro. É, perto do Pedro Ribeiro. Saulo? É Saulo. A mulher começou a chorar. Olhou para o marido e disse, é Saulo. Aí ele disse, é Saulo. Os dois começaram a chorar. E Saulo começou a chorar também. Sou eu. O que foi que houve? Ele disse, foi Jesus que entrou na minha vida e mudou a minha história, da minha família. Foi Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aquele cego do mesmo jeito. Quando ele saiu, eu disse, oxente, parece aquele cego que me ligava ali. Aí eu disse, parece, mas não é não. Bora perguntar. Quando chegou, disse, rapaz,
Estava dizendo ali que tu era aquele cego ali. Quem é tu? Ele disse, sou eu. Eu quem? Aquele que era cego e agora eu vejo. Está aqui, sou eu. Como tem sido quando olha para você? Você quando olha para você, como é que tem sido? Como você tem se visto? Você se vê com a mesma pessoa que todo mundo via? Ou não? Aí foi um reboliço. Pegaram aquele cara, porque quando Deus opera na minha e na sua vida, a notícia começa a rondar por aí. E tem muita gente que sabe disso e por isso não se converte, porque não quer que ninguém fique falando na vida dele, nem que ele foi salvo, nem que ele foi crente. Aí a palavra diz que pegaram aquele cara e disseram, vem cá rapaz, pegaram ele assim, não chama, bora ali, levaram ele, não é assim, vamos ali comigo, não. Porque a religião, ela quer ter poder sobre mim, sobre você. Ela quer ditar até para onde você deve ir, como você deve se vestir, como você deve falar, como você deve se comportar. A religião quer dizer isso. O evangelho faz você nascer de novo. Viva como se tivesse nascido de novo. Viva para a glória daquele que te fez nascer de novo. Ela não diz assim, faça assim. Não, ela disse, viva. Eu vim para que tenha vida. E vida em abundância. E tudo o que fizer, tanto comer como vestir, tudo quanto fizer, tanto andar como parar, tudo quanto fizer, faça para a glória de Deus. Amém ou não amém? Amém. Esse é o evangelho. Vai pegar aquele cara à força, levaram ele para o templo. E no templo, começou o interrogatório. Porque os religiosos, quase que não saem, interrogaram ele. E começaram. Sabe como? Ei, disseram que tu era cego. É verdade, eu era cego. Tu é cego, né? Ceguinho, eu era ceguinho daquele. Desde quando? Desde que eu nasci, não sabia nem o que era branco e o que era preto. Pode falar branco, eu imaginar tanta coisa. Porque imagina, se você ficar cego, alguém disser assim, bola, aí você sabe que é uma bola. Se alguém disser assim, rosa, você vai dizer que saudade de ver o rosa, né? O sol, como eu queria ver o sol, eu nunca vi o sol. Eu tinha visto, eu lembro que ele era bonito quando nascia, quando se põe. Mas você nunca viu nada. Como ter referência do que é preto, do que é branco, do que é dia, do que é noite? Deu para entender? Aí aquele cara, tudo para ele era novo. E aí? Tu era cego, eu era cego. Como foi este negócio? Já pensou se alguém te perguntasse, sim, Adriano? Se alguém perguntasse, como foi? Como foi? Como foi esse negócio, essa mudança na tua vida? Como foi? É claro que tem que ter mudança, sim ou não? Porque se não tem mudança, eu vou dizer, rapaz, não estou vendo nada, né? Como foi essa mudança depois que houve esse encontro aí com esse cara? Aí perguntou a ele, como foi? Ele disse, olha, um cabra passou, estava ensinando um pessoal que estava seguindo ele, e o nome dele é Jesus, eu vi na hora que ele estava falando, porque cego é cego, mas escuta que é uma beleza, não é assim? Sabia que a medicina explica isso? Quando falta um dos sentidos, os outros sentidos, eles... É ou não é? Se cair uma agulha lá atrás, o cego diz, cai algum negócio, eu acho que é de metal. É. Porque o ouvido, pá, não é assim? Então ele ouviu a conversa todinha e claro que ele ouviu o nome de Jesus. E quando perguntaram a ele, ele disse, ei, foi um homem chamado Jesus. E ele fez como? Ele cuspiu no chão. Eu ouvi aquela descarrada. Eu digo, eita, onde é que foi isso, hein? Imagina o cego ouvindo aquela descarrada. Se ele soubesse o que vinha, tinha corrido, né? Tinha perdido a bênção. Aí, ó, ele fez um lodinho, botou no meu olho, mandou eu me lavar no tanque de Siloé. Eu lavei e agora eu estou aqui vendo. Por sinal, nem bonitinho vocês são. Não tem problema, vai ser brincando. Aí, ele disse, conta de novo aí. Aí o cego já começou, disse, rapaz, vou contar de novo. O cara estava vindo, cuspiu no chão, fez um barrinho, um lodinho, passou no meu olho, mandou me lavar no tanque de Siloé. Eu me lavei e agora estou vendo. Que ele? Sei não, que não. Manda chamar os pais desse cara. Aí manda chamar os pais dele. E mais uma vez aparece aí a religião que habita em nós. Aí vem aquele casal, creio eu, não diz a Bíblia, mas eu creio que já há mais de 50 anos o casal, que dá a entender que ele era adulto, aquele homem.
E o casal chega, irmão. E quando o casal chega, imagina você, pai e mãe, chegar no ambiente e ver o teu filho que nunca enxergou, te ver pela primeira vez. Coisa linda, né? É para esquecer qualquer protocolo. Mas a religião tem poder de abafar até a ação do Espírito Santo na sua vida. Deus quer operar, mas a religião disse, não, Deus não vai operar na sua vida assim. Não é a sua religião. Isso que você está ouvindo. Vê que negócio. Aí, os pais chegaram e viram. E imagina o filho olhando para o pai. Os pais, aquela alegria toda. Doido para dar um abraço, mas segura ele aí. Estou ouvindo, paiinho? Glória a Deus. E os pais? Aflitos. Eu imagino aquele cara, tem uma coisa errada. Porque era para ele estar agora aqui me abraçando, chorando. Dando glória a Deus, porque eu estou vendo. Vocês não estão percebendo, não, eu estou aqui vendo, ó. Olha, 1, 2, estou vendo todo mundo, ó. 5 dedos. E o pai e a mãe? Você vai perceber isso? Quando os que começaram a perguntar aos pais, em vez de perguntar a ele agora, quando você vê a resposta deles, os pais perguntaram assim aos pais, vocês são os pais desse moço aqui? Aí os pais disseram, somos. Ele nasceu cego? Nasceu cego. E como foi que ele agora está vendo? Como foi isso? Aí você percebe o poder da religião que habita dentro da gente. Os pais não se envolveram com a glória de Deus. Pelo contrário. Eles sabiam que tinha uma lei, uma ordem dada pelo judaísmo já, que se alguém ficasse falando de Jesus, ou dissesse que ele era filho de Deus, ou cresce nele, ou seguisse ele, ia ser expulso da religião. Não poderia mais fazer parte daquela religião. Ia ser expulso do templo. Os pais se preocuparam com isso. E disseram, olha, Senhor, o Senhor me respondeu um negócio. Que ele é meu filho desde que nasceu, é verdade. Que ele é cego desde que nasceu, é verdade. Agora, como ele foi curado, pergunta a mim não. Pergunta a ele que ele é maior de idade e ele se vira. Ele se responsabiliza. Vê que negócio louco, irmão. Você consegue se imaginar fazendo um negócio desse? Eu imagino o filho dizendo assim, caramba, fosse para ver isso, eu preferi não ter visto. Pai, sou eu. E o pai e a mãe? Pergunta a ele aí, ó. Já pensou? Por isso Jesus diz, se tu não negar pai e mãe, mulher, patrão, qualquer pessoa que tenha que negar, namorada, namorado, amigo, se tu não negar, por amor a mim, não serás digno de mim. É forte ou não? O povo diz que tem igreja que é muito rigorosa. Rigoroso é Jesus, irmão. Que manda tu negar até o pai e a mãe. Se eles não quiserem que tu siga Jesus. Imagina. Aí é rigoroso ou não? Aí é doloroso. É o evangelho. Aí voltaram para o ex-cego. E mais uma vez, para a gente encerrar, perguntaram assim, vem cá, como foi isso aí? Aí o cego pegou ar. Não tem aquele comediante, pegou ar, não veio? O cego disse, rapaz, vem cá, tu tá querendo seguir ele? Eu já falei 3 vezes como foi, eu já disse que eu tava lá, e o cara passou, ensinando, cuspiu no chão, fez, botou na minha cara, mandou me lavar no tanque de Siloé, agora eu tô vendo aqui. Quer decorar, é? Quer seguir ele, é? Aí ele disse, seguir quem? Nós somos seguidores de Moisés. Tu segue ele. Moisés nós sabemos que é profeta. E ele? O que tu dizes dele, a respeito dele? Ele é o quê? Um herege? Esse Jesus é um mentiroso.
Quem é este cabra? Para estar falando dele aqui dentro. Ele disse, olha, se ele é um herege, se ele é pecador, como estão dizendo, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Glória a Deus. E nós bem sabemos que Deus não escuta pecadores. Caramba, deu aqui, ó. Aí expulsaram ele. Aí aquele cara sai. Sabendo que foi curado, quem curou ele? Jesus. Mesmo sem ter visto Jesus, começou a defender Jesus. Não sabia se ele era branco, se ele era preto, se ele tinha o cabelo comprido, se ele era magro, se ele era alto, se ele era... Não sabia. Nunca tinha visto Jesus. Mas ele sabia que um homem chamado Jesus tinha passado pela sua vida e alguma coisa já tinha mudado na sua vida. Mas de repente, irmão, diz a palavra que ele se encontra com Jesus. Ah, mas antes dele sair, perguntaram assim: ei, onde ele está? Onde está Jesus? Essa pergunta ficou na minha cabeça. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Alguém aqui já se perguntou onde estava Jesus no meio da aflição? Quem já fez isso? Sem protocolo, irmão. Mesmo que você não levanta a mão, ele sabe que você já perguntou. Eu perguntei já. Eu me lembro como se fosse, eu já contei até outros dias, várias vezes, isso vou contar de novo. Eu me lembro que um dia eu estava tão aflito, eu tinha passado por tanta crise, estava passando por crise emocional, crise espiritual, crise financeira. Estava uma bronca completa, porque bronca só presta se for muita, não é não? E dormia no beliche, eu e Thalitinha. Mas Thalitinha não era crente, hoje Thalitinha é crente, lavada e remida, meu nome é glória. Só que eu crente, e eu não queria mostrar fraqueza, porque o crente já é perseguido, imagina. Aí eu queria ganhar para Jesus. Imagina a crente sofrendo na frente da irmã que não era crente. Ela dizia, pai, tu é crente, tá sofrendo, eu vou sofrer, essa crente nada. Tu é doido. Porque tem aquele evangelho, né? Aceite Jesus e pare de sofrer. É mentira. É mentira. Se disseram a você que você ia ser crente, você ia parar de sofrer, é o cão falando. Porque o evangelho diz, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Só que eu te garanto, eu estarei contigo todos os dias, até o fim. Até o fim. Não te deixarei, não te desampararei. Se tu chorar, eu choro contigo. Aí enxuga as tuas lágrimas, mas sofrimento tem. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Isso é uma promessa, irmão. É uma promessa. E toda promessa se cumpre. Está tendo aflição? É promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Amém ou não, bem? Essa ninguém quer. Eu não vi o glória quando eu acabei de dizer a promessa aflição. Glória a Deus. Aflição. Já viu? Aleluia. Tem não, irmão. Só tem na mesa, né? Eu vejo uma chave. E tem na chave tem assim, BMW, quem recebe? Todo mundo recebe, irmão, na hora, se eu recebo. Se não for minha, eu quero. Agora, a aflição se passa em mim, de cara assim. É uma promessa. Amém ou não amém? Amém. Aí, eu estava na cama, Thalitinha era menorzinha, mais magrinha, eu maior. Não era gordo, mas era mais pesado. Aquela briga de irmão, né? Eu dormi em cima, tu dorme embaixo. Ela queria dormir em cima, eu queria dormir embaixo, estava certinho. Ela dormia em cima. E eu passei a noite naquele dia de aflição chorando. O quarto bem escuro, aquele que você não vê um palmo na frente, Zé. Não tem aqueles quartos que é bom dormir. Que você, se você não tiver um relógio aceso, você não sabe que hora é. Você perde a noção nem. Que ele é bom demais, menino. Depois de uma vigília, que você chega às 5 horas da manhã, que apaga a luz, que dorme até. Sabe que hora é? Aí eu embaixo dormindo, virado para cima, assim, acordado, quer dizer, chorando. Igual a mãe de engole o choro, né? Thalitinha dormindo em cima, sempre gostou de dormir. Desde a adoração que ela, quando ela vai dormir, ela diz assim, a melhor hora do dia, a hora de dormir, né? E ela dormindo em cima e eu dentro, perguntando assim, Jesus, tu não estás me vendo, Senhor?
aquela aflição dentro de mim. Porque tem hora que a gente pergunta, onde é que tu tá, Jesus? Tu tá vendo não, é? Não é assim, irmão? Eu dizia, onde tu está? Eu dizia, tu não estás me vendo? A minha oração interna, calado, caladinho. Dentro do coração eu dizia assim, Deus, tu não estás me vendo, Senhor? E quando está deitado virado para cima, chorando, a lágrima não vem pelo nariz, né? Assim. Ela vem pela orelha, assim, né? E a lágrima descia quente, assim, molhando o pescoço todo. E eu me lembro que fosse hoje, assim, Jesus, tu não estás me vendo, Senhor. Aí eu chorei tanto que eu peguei no sono. Foi criança que apanha, chora e dorme, assim. Eu apanhei muito, sei como é que é. Aí, no outro dia me acordei, fui trabalhar, cheguei no escritório, na Rua Imperial, ali subindo Mar Passarinho. Sabe onde é Mar Passarinho? Eu tinha um escritório na frente de Mar Passarinho. Eu cheguei, aí o irmão que trabalhava comigo estava lá. Ele estava no birô, porque você entrava na sala, estava de frente do birô dele já. E entrava no escritório do meu birô depois. Aí eu cheguei, pai do seu irmão, amém, peguei um negócio, um dinheiro nas coisas dele para ele pagar umas contas no comércio. Em vez de entrar na minha sala, e Deus sabe trabalhar, meu amém, às vezes você e eu tomamos umas atitudes, você nem sabe por que foi. Depois você vai entender, foi Deus que quis que você fizesse aquilo, amém, amém? Porque Deus controla até você, mesmo sem você querer. Quando Ele quer, quando Ele não quer, é por conta de risco. Aí, eu sentei no birô que fica direto para a porta, virado para o Mar Passarinho. De repente passa uma irmã do Prá, aquelas irmãs, não tem aquelas irmãs do Prá, é manto puro, de Deus mesmo, dirigente de oração. Aí ela passou na frente do escritório. Quando ela passou, ela me viu e eu me lembro, ela voltou assim e disse, pai do Senhor, irmão Tiago. Eu disse, amém, irmã. Você trabalha aí? É, trabalho. Nunca mais o senhor foi lá levar uma palavra no ciclo de oração, não foi? É, começou lá aquelas cobranças de irmã, né? Da igreja. O senhor não é, irmã, trabalhando aquela coisa de dia, né, tal. Ela ficou na porta olhando pra minha cara, eu olhando pra cara dela, e ela olhando pra minha cara, eu digo, pronto, agora... Ela deve ser minha mãe. Ela disse, ô meu filho, eu posso fazer uma oração por você? Eu digo, hein, mulher, pelo amor de Deus, vá. Eu já vi o cara pedir oração, o cara pedir para orar pelo outro, e a primeira vez que eu estava vendo. Eu digo, minha. Eu tinha passado a noite chorando, todo disse, Deus, tu não estás me vendo, aquela coisa toda que eu falei. Aí quando ela entrou, eu disse, eu vou fechar a porta aqui, fechei a porta para nenhum cliente entrar, e entrei pro meu escritório com ela, dobrei o joelho. Quando dobrei o joelho, ela botou a mão para cima, a mão em mim assim, puxou aqueles hinos de crente antigo, não lembro qual foi o hino, talvez um desses mais ou menos. Deus tem um plano em tua vida, não deves te desesperar, a tua bênção é tão grande, se souberes esperar, Deus está aqui, entrega a Ele o teu problema, Deus não promete para falhar, espere em Deus, irmão, e a tua bênção irá chegar. Irmão, no meio do hino, papai apareceu. Ela deu uma rajada de linguiça, foi um mover. Acho que era desse tamanho, ficou menor ainda, do tamanho de um 3, Zezé. Aí ela de repente deu lugar a Deus falou, moço! Aí eu disse, ai meu Deus. Foi muito forte, irmão. Foi. Eu de joelho no chão, ela disse, moço! Eu vi esta noite quando tu falavas no teu coração, Deus, tu não estás me vendo. Aí eu chorava, disse, ai meu Deus, ele estava lá. Ela dizia, aí repetia várias vezes, eu vi quando tu dizias, Deus, tu não estás me vendo. Eu dizia, foi. Aí ela dizia assim, Deus falando através dela assim, para que tu saibas que eu sou Deus, vou eu mudar a tua história, tua esposa já está preparada, eu vou entregar a ti, eu vou te batizar com o Espírito Santo, tu vai pregar a minha palavra, vai abrir a porta, vai te abençoar, tu vai. Então começou a fazer promessa, e eu me lembrava mais do sofrimento, irmão, porque Deus quando chega,
É como uma mãe que está na dor de parto. Quando o menino sai, a dor acaba. A alegria é tão grande que você nem lembra do sofrimento. Jesus vai chegar na minha, na tua vida. E quando Ele chegar, oh glória a Deus, você não vai lembrar nem como foi a bronca. Aleluia. Seu casamento vai ser uma bênção em nome de Jesus. A tua saúde vai ser plena em nome de Jesus. Deus está aqui, Ele tem poder para fazer isso. Ele vai abrir porta, Ele é Deus. Aí, para encerrar, aquele homem vai e se encontra com Jesus. E depois você lê o capítulo. Vou fazer questão de não dizer para você ler. Capítulo 9. O encontro do homem com Jesus. Depois que a religiosidade que está dentro sai. E nesta noite a palavra que Deus tem para mim e para você é: eu não quero saber da religião que há em ti. Eu quero saber que eu quero morar dentro de ti. Eu quero dirigir os teus passos. Eu quero fazer que tu ande nos meus caminhos. Eu quero ser o teu amor. Eu quero ser a tua paixão. Eu quero ser o teu Senhor. Eu quero ser a tua vida. A minha vida em ti, a tua vida em mim. Eu quero estar em ti e ti em mim. Eu quero isso contigo. Você já pensou o Deus Todo-Poderoso diz assim: eu quero estar em ti. Eu quero tu. É Deus dizendo: eu quero tu, cara. Moça, eu quero tu. Mulher, eu quero tu. Hein? Consegue dizer: Deus, vê, eu quero você. Eu tenho um plano na tua vida. Eu não preciso cuspir, eu estou dizendo: é tu que eu quero. É tu que eu quero. Camila, me ajuda cantando, por favor. Minha fé não está firmada. Eu quero saber, nas coisas que você onde está aí agora? Tem alguém que precisa deste encontro com Jesus, que precisa de um milagre, e que este milagre só Ele pode fazer. Se tem alguém que precisa deixar a sua religião de fora, de lado, e dizer assim: agora eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. O que eu tenho até agora não foi o suficiente, mas Ele é suficiente para mim. Tem alguém que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus? E agora? Quer só fazer um sinal? Levantar a mão e dizer assim: eu preciso desse Jesus aí que você falou. Esse eu quero, eu preciso desse aí. Tem alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus? Voltar para Jesus, aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus. Tem alguém em nosso meio? Fica de pé vocês, todo mundo fica de pé, para que a gente possa adorar o Senhor. Fica de pé. Sem violão, sem teclado, sem nada. Canta Ele está aqui em nosso meio. Oh, glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi Jesus de Nazaré, a te adorar pelo nós te adoramos agora, neste momento, porque tu aqui estás. Nele veio sim. É do Senhor que vem as promessas e os cumprimentos delas. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o começo, tu és o fim, tu és o Deus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Jesus está mas aqui, se nosso não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. Há o que houver, sempre será Deus. não adoro pelo que Ele faz. Adora Ele como tem você. Eu adoro pelo Se que nessa hora Ele tudo que você tiver acho que é um louvor,